quando a gente fala sobre como ser feminina na dificuldade, quando a minha vida vai mal, certamente nós precisamos falar das virtudes que a gente precisa ter para lidar com esse momento. Não que a gente vá passar por esses momentos de dificuldade plenas, que nós não seremos abaladas, que nós não ficaremos estressadas, que nós não ficaremos chateadas, tristes mesmo, preocupadas, ansiosas, enfim. Não que isso não vá acontecer, porque vai acontecer. Nós somos seres humanos, nós somos mulheres humanas de carne e osso, então nós vamos ter essas dificuldades. Quando a gente chegar nessas dificuldades, é inevitável que a gente sinta uma ansiedade, é inevitável que a gente se preocupe com isso, é inevitável que a gente às vezes fique chateada. Então, nós não passaremos plenas, mas se nós tivermos as virtudes, se nós tivermos a mentalidade certa, nós conseguimos passar por essas dificuldades, nós conseguimos lidar melhor com essas dificuldades. E quando a gente fala em virtude, quando a gente fala em ser virtuosa, em ser virtuoso, nós não podemos deixar de lado o otimismo, né? Que é uma mentalidade, uma característica que nós precisamos ter para lidar com essas dificuldades. Quando nós estamos alinhadas com a nossa feminilidade, nós somos mulheres mais otimistas, nós não somos mulheres pessimistas. Porque quando nós olhamos ao redor, quando nós olhamos a nossa vida e nós só enxergamos os problemas, e nós só enxergamos que tudo dá errado pra gente, meu trabalho não dá certo, eu não consigo um emprego que eu goste, ou eu não consigo ser daquele jeito que eu queria, não consigo... Enfim, quando a gente para e só enxerga as dificuldades na nossa vida, nós estamos sendo mulheres pessimistas. E ser pessimista não está alinhado com a nossa essência. Isso não é nosso, isso não é da nossa essência feminina, tá? É óbvio que é uma coisa, né, gente, que nós seres humanos temos mesmo. Nós somos pessimistas de vez em quando. Mas quando a gente fala, quando se trata de evoluirmos, de ser a nossa melhor versão, de melhorar, de ser um descanso para as pessoas ao nosso redor, nós não podemos cair no pessimismo, nós temos que olhar para frente. Quando nós estamos bem alinhadas com a nossa feminilidade, nós somos otimistas, nós conseguimos olhar para as dificuldades e ter esperança e pensar que essa situação não vai ser assim para sempre. A primeira porta é o otimismo. Quando a gente tem otimismo, quando a gente tem uma perspectiva otimista sobre uma situação difícil, sobre uma fase difícil, uma coisa difícil que está acontecendo, a gente consegue, com o otimismo, ter clareza sobre o que de fato está acontecendo naquele momento e ter sabedoria para lidar com essa situação, para não ficar nem paralisada e nem revolta, e nem um caos, e nem perdida e sem rumo, sabe? Quando nós estamos ou paralisadas ou revoltas diante de uma situação, a gente não consegue ter clareza sobre o que realmente está acontecendo. Geralmente a gente aumenta muito a situação e a gente também fica ansiosa. Acaba que vem ansiedade, tanto na paralisação quanto na revolta, nós caímos na ansiedade e caímos na lamentação, na murmuração, na reclamação. Porque a minha vida não dá certo, porque só a vida de fulana dá certo, só a vida de fulana anda e a minha vida tá estagnada e nada dá certo pra mim, tudo dá errado. A minha vida tá tudo dando errado. Parece que o mundo tá contra mim, parece que Deus tá contra mim. É nessa lamentação, nessa murmuração que a gente cai quando nós nos deparamos com uma situação difícil, com uma fase difícil e estamos no extremo, e caímos no extremo. Quer dizer, então, que se eu estiver alinhada com a minha feminilidade na minha rotina e eu me deparar com um momento difícil, eu não vou cair no extremo? Não quer dizer isso. Todas nós corremos o risco. Mesmo quem está
alinhada, quem está conseguindo colocar em prática, quando se depara com uma situação difícil, corre o risco de cair na lamentação, de cair na murmuração. Em algum aspecto do nosso extremo, né? Não quer dizer que nós estamos livres disso, gente. Mas quando nós temos clareza da situação e otimismo, a gente consegue ter sabedoria para lidar. E quando a gente tem sabedoria para lidar, geralmente a gente não cai na murmuração. A gente não cai naquilo de ficar se lamentando pelo leite derramado e não faz nada. Para a gente passar por essas dificuldades, para a gente lidar com essas dificuldades, com as fases ruins, nós precisamos ser otimistas, nós precisamos ter esperança. E a gente só consegue isso quando nós estamos tranquilas, quando nós estamos quando nós estamos alinhadas com a nossa essência, com a nossa feminilidade. Se nós estamos no extremo, nós não conseguimos ter otimismo, nós somos pessimistas, nós caímos na lamentação.